Você sabia que a fragmentação das candidaturas da direita pode ser um dos maiores desafios para o Brasil em 2026? A situação é complexa e cheia de nuances, especialmente com a esquerda tentando se reerguer e prejudicando o país. Vamos entender melhor essa dinâmica. Aproveita, já vai se inscrevendo no canal e também dá uma olhada na nossa loja na descrição do vídeo. Enfrentando resistências dentro do próprio partido União Brasil, o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, lançou nesta sexta-feira sua pré-candidatura à presidência da República. A reportagem do Saulo Tiossi. Caiado tem pela frente o desafio de unificar o partido em torno do seu projeto. O próprio presidente do União Brasil, Antônio Rueda, não esteve no evento. Rueda, assim como outros políticos de direita, esperam uma definição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas ainda alimenta esperanças de reverter a condenação e insiste em se apresentar como candidato. Entre os participantes, políticos da direita, como o senador Sérgio Moro, também do União Brasil, o vice-presidente da sigla, ACM Neto, e Ottoni de Paula, do MDB. No discurso, Caiado focou numa área bem avaliada do seu governo em Goiás, a segurança pública. E se eu chegar no governo, na presidência da República, vocês podem ter certeza que bandido vai ser na cadeia ou fora do Brasil, porque aqui ele não vai incomodar mais ninguém. Outro nome cotado pela direita para 2026 é o do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, que almoçou nesta sexta-feira com Bolsonaro na sede do governo do estado em Curitiba. O ex-presidente evitou dizer se apoiaria Ratinho Júnior para a presidência, mas fez elogios ao governador, de quem busca apoio público para a pauta da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. No domingo, Jair Bolsonaro participa de mais um ato aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, pela libertação dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. E numa nova aposta para fortalecer a pauta, o deputado federal Nicolas Ferreira gravou um vídeo repetindo a fórmula utilizada na época da crise do Pix, quando o conteúdo viralizou e causou problemas para o governo. A gravação critica o STF pelas prisões contra suspeitos e condenados nos atos golpistas e tem como maior exemplo a manifestante que pintou de batom a estátua do STF. Condenada a 14 anos de prisão, a cabeleireira teve prisão domiciliar concedida na semana passada. A anistia é tratada pela bancada do PL como pauta única. Aliados acreditam que a anistia possa dar mais chances a Bolsonaro no processo em que é réu no STF por tentativa de golpe e, por consequência, aumentar a possibilidade de que o ex-presidente consiga reverter a sua inelegibilidade no TSE. Graziela, o maior desafio para a direita não é unificar essas candidaturas. Hoje, por exemplo, o presidente do partido do Caiado não estava no lançamento da candidatura do Caiado. Dentro do bolsonarismo há uma divisão também, mas domingo aqui a gente vai ver alguns governadores, pelo menos vindo aqui, querendo ter o apoio do Bolsonaro, mas todos querendo também que ele abdique dessa candidatura, que todo mundo sabe também que não vai até o fim, porque o TSE não vai dar o registro. Esse entrave maior para a direita é unificar em torno de um nome só o quanto antes, para chegar competitivo e derrotar o PT, tentar derrotar o PT o ano que vem? A sensação que eu tenho é que eles sabem que isso seria o melhor para todos, mas é difícil resolver isso porque é uma vaga aberta, né? E uma vaga aberta tem muitos olhos de muitos lados diferentes. E aí esses atores começam a se movimentar, até toda essa antecedência do Caiado, eu acho que denota que essa competição vai ser bem complicada, né? E o tema que eu acho que fica por trás desse movimento da direita é que o Bolsonaro é aquele cabo eleitoral que todo mundo quer, mas na prática, para a maior parte desses atores, é muito melhor que Bolsonaro não seja candidato, porque abre a possibilidade real da eleição de um outro candidato da direita, visto a queda de popularidade do presidente Lula, que evidentemente ainda tem tempo de retomar essa popularidade, e que também a popularidade não necessariamente ela vai repercutir numa não reeleição de Lula. Ora, as pessoas podem não gostar do Lula, mas gostar menos ainda dos outros. De todo modo, um governo mal avaliado tende a abrir espaço para a oposição. Isso gera conflito e gera confronto. E quando o Bolsonaro assume, é interessante a gente lembrar,
ele traz uma série de pautas da direita que depois passam a ser divididas entre outras candidaturas, né? Então ele falava bastante de segurança pública, como está falando o Caiado, mas também tinha um elemento militarista, tinha um elemento de defesa da ditadura militar, enfim, tinha muita gente se juntou em torno do projeto de Bolsonaro e depois isso me parece que foi se dissolvendo. E agora as pessoas estão atrás dessas pautas. Me parece que a pauta da segurança pública vai ser algo muito relevante, sim, nas próximas eleições. Isso deve estar no radar do Caiado. Mas essa distância que se coloca das eleições para um lançamento da candidatura não é tradicional, não. Não é algo que tende a render dividendos e fica claro a falta de apoio do partido como um todo, até porque a União Brasil tem uma dificuldade de agir coletivamente, desde a fusão dos dois partidos do PSL e do Democratas, tem uma dificuldade de atuar conjuntamente todos os setores regionais do partido. Então tem um imbróglio aí que a gente vai ter que resolver em 2026 e que a direita vai enfrentar. Não dá para dizer ainda que essa candidatura do Caiado é para valer, então, né, professora? Tem uma intenção da parte do Caiado, mas eu não sei se vai ter um apoio efetivo para ser uma candidatura viável. Eu acho que isso o tempo vai precisar dizer, e os outros candidatos possíveis, né? O Tarcísio é uma candidatura que seria algo evidente, e com toda a votação que ele teve, com o apoio que ele teve, não só na eleição dele, mas na eleição para a prefeitura depois. Eu acho que fica muito claro que está se esperando o movimento do Tarcísio, mesmo que ele esteja no Republicanos, esse setor da direita e centro-direita fica esperando esse movimento, e o Tarcísio também está esperando chegar mais perto para entender quais as reais possibilidades, porque se ele tem uma grande chance de reeleição em São Paulo, ele não vai deixar essa chance se ele não tiver uma chance real e possível da presidência. Então, é por isso que eu falo, tem uma distância muito grande hoje para a gente conseguir bater um martelo em qualquer uma dessas coisas. E eu acho que um ator que a gente tem que olhar é o Tarcísio, e duas instituições que a gente tem que ver são o PSD, né, como se vai ter um posicionamento claro do PSD e do próprio Republicanos. E aí, a partir daí que a gente vai entender como que a gente vai conseguir desenhar um cenário mais claro do que vai ser essa disputa no campo da direita nas eleições do ano que vem. Thaís, o setor produtivo financeiro vê o Caiado como? Vê o Caiado como um nome forte, alguém que vai forçar a direita a pensar numa opção ao Bolsonaro, né? O Caiado foi o primeiro a fazer essa separação, né? Esse distanciamento, o primeiro da direita a fazer esse distanciamento do Bolsonaro, ou a enfrentar o Bolsonaro, né? Como unanimidade da representação, mas não vê com força, né? Aqui o setor produtivo, o setor financeiro, né, já estão bastante encantados por Tarcísio Gomes de Freitas, né? Lá em 2022 tinha uma divisão entre Bolsonaro, né, mesmo aqueles que se diziam não bolsonaristas, mas não queriam a volta do Lula, e uma boa parte dessa turma encampou a campanha de Simone Tebet no primeiro turno, né? Acreditando que ela poderia ser uma boa opção. Depois refizeram isso na campanha à prefeitura aqui em São Paulo para Tabata Amaral, né? O mesmo grupo que apoiou a Simone Tebet no primeiro turno das eleições em 2022 foi o grupo que apoiou a Tabata Amaral em 2024. Então, o que existe a gente não acha quem apoie a esquerda, mas a gente acha quem acredita que a direita vai precisar ter um nome forte. Esse nome forte não é Caiado, está mais para Tarcísio do que qualquer outro nome. O Graziella, isso que a Thaís coloca é interessante, porque se em 22 o motor da eleição, um dos motores da eleição foi o antibolsonarismo, vamos dizer assim, no ano que vem, estão dadas as condições para ser o antipetismo novamente, talvez como foi em 2018 também, uma força motor importante. Essas condições estão dadas para 2026, logo quem encarnar o antipetismo já parte aí na largada como talvez um favorito
contra o PT o ano que vem? Me parece que as últimas eleições tiveram como motor o anti-bolsonarismo, mas também o antipetismo. Foram eleições super apertadas e pouca gente estava plenamente satisfeita com quem tinha votado, né? Tanto quem votou só para retirar o Bolsonaro e também quem votou porque não queria que Lula entrasse, mas que não estava totalmente comprometido com essa proposta do Bolsonaro. Me parece que agora a gente tem o petismo, o antipetismo como instituição menos relevante do que a gente tinha nas últimas eleições, mas a gente tem a figura do Lula muito desgastada. E a gente tem que ver como que vai ser daqui em diante esse desgaste, porque o que a gente está vendo hoje nos gráficos de quanto a população aprova o Lula é que isso vem caindo. Se isso não tiver a possibilidade de ter uma mudança ao longo desse processo, ele vai sim chegar muito enfraquecido nas eleições. Mas não necessariamente ele chegar enfraquecido nas eleições é sinônimo de haver um sentimento antipetista ou antilulista. É bom que isso fique claro. Né? Então a gente já teve presidentes mal avaliados que terminaram por se reeleger, porque a candidatura que vinha em oposição a ele não era algo que agradava também a população. Então, parece que a gente volta a uma conversa que se tinha muito nas últimas eleições, do que se convencionou primeiro a chamar de terceira via, depois ficou um nome um pouco desgastado, mas tentar entender quem que vai trazer esse plano de falar de política pública. Nesse sentido, Caiado tem um ímpeto muito interessante em trazer uma agenda de política pública no lançamento da candidatura. A Thaís falou muito bem, é uma candidatura pouco viável, mas seria muito bom para a nossa democracia se a gente discutisse política pública e não quem a gente é contra ou é a favor nas eleições, né? Posso atropelar aqui, só falar uma coisa com a Graziela que eu queria ter perguntado e deixei passar. O que me chamou a atenção nessa última pesquisa da Quest foi a rejeição, tanto a Lula quanto a Bolsonaro. É uma rejeição personificada, eu imagino, né? Na persona do Lula, na persona do Bolsonaro. E aí eu tenho a impressão de que os dois lados dessa polarização estão meio órfãos de representatividade. E a rejeição impede, ou pelo menos demonstra uma barreira muito alta para uma reconquista dessa empatia do eleitor. Como é que você acha que a política vai lidar, né, com essa turma que está órfã da representatividade e nenhum dos dois lados consegue apresentar um nome com força suficiente para assumir a paternidade do seu lado? Então, é isso que fica de interrogação mesmo, Thaís. Eu acho que a gente precisa, o que eu venho pensando é da gente entender qual que é o tema de política pública que move essas pessoas a votarem. Eu acho que a pergunta tem que ser por aí. Então, o tema de política pública, a proposta do Caiado é que esse tema vai ser segurança pública. Não tem nenhuma dúvida que é uma questão hoje para o país, mas tem outras questões que podem ser colocadas e podem entrar na agenda. A gente esperar que uma personalidade em forma de carisma semelhante a Lula ou Bolsonaro vá surgir nesse meio tempo, eu acho muito pouco provável, né? Talvez até no mais tempo, pensando no médio prazo, é difícil. Foram duas figuras muito definidoras do ponto de vista de carisma da política nacional. Mas a gente tem sim um eleitorado que não se identifica completamente com nenhuma dessas duas linhas. E me parece que sente falta de uma discussão mais positiva em relação a temas de políticas públicas e do que impacta diretamente a vida deles, seja economia, seja segurança pública, seja política social, mas que entenda que é possível confiar no governo para resolver algumas questões de política pública que estão colocadas na vida, no dia a dia das pessoas. Eu acho que falta um pouco a política retomar isso da boa vida, né? De buscar aquelas políticas públicas que vão fazer com que a população se sinta representada, porque sinta que sua vida melhorou com essa determinada administração, seja porque a economia melhorou, porque a prestação de serviço melhorou, mas porque de alguma forma isso atingiu a vida delas. E isso vai muito além de discussões sobre anistia ou sobre, que claro, são fundamentais, precisam ser empreendidos no âmbito do Congresso, mas
que eleitoralmente me parece que tem faltado, que eleitoralmente a gente tem criado muitas rixas que terminam por diminuir esse âmbito da discussão da política como o todo dia, o cotidiano das pessoas. Seria bom se isso fosse contemplado na campanha e as pessoas sentissem mais identificação com a política. Isso ia contribuir também para uma democracia mais representativa. Exatamente. E só para finalizar, acho que uma grande aposta aí da direita para o ano que vem é uma frente ampla da direita contra o Lula no segundo turno, né? Porque eles estão vendo uma dificuldade muito grande do Bolsonaro tirar essa candidatura, é o instrumento que ele tem e tem força política para isso. E pulular ali várias candidaturas em diversos partidos, falam da Tereza Cristina no PP, Ratinho Júnior no PSD, Ronaldo Caiado no União Brasil, e aí no segundo turno, quem for, todos se apoiariam. O maior entrave para a direita é, sem dúvida, a unificação em torno de um único nome. A divisão interna é palpável, e muitos acreditam que seria melhor para todos que Bolsonaro não fosse candidato, pois isso abriria espaço para outros. A popularidade do presidente Lula, embora desgastada, ainda representa um desafio. A direita precisa se organizar rapidamente para ter uma chance real de derrotar o PT, mas a falta de coesão e a dificuldade de agir coletivamente são obstáculos significativos. Graziela, o maior desafio para a direita não é unificar essas candidaturas. Hoje, por exemplo, né, o presidente do partido do Caiado não estava no lançamento da candidatura do Caiado. Dentro do bolsonarismo há uma divisão também, mas domingo aqui a gente vai ver alguns governadores, pelo menos vindo aqui, querendo ter o apoio do Bolsonaro, mas todos querendo também que ele abdique dessa candidatura, que todo mundo sabe também que não vai até o fim, porque o TSE não vai dar o registro. Esse entrave maior para a direita, né, unificar em torno de um nome só o quanto antes, para chegar competitivo e derrotar o PT, tentar derrotar o PT o ano que vem? A sensação que eu tenho é que eles sabem que isso seria melhor para todos, mas é difícil resolver isso porque é uma vaga aberta, né? E uma vaga aberta tem muitos olhos de muitos lados diferentes. E aí esses atores começam a se movimentar, até toda essa antecedência do Caiado, eu acho que denota que essa competição vai ser bem complicada, né? E o tema que eu acho que fica por trás desse movimento da direita é que o Bolsonaro é aquele cabo eleitoral que todo mundo quer, mas na prática, para a maior parte desses atores, é muito melhor que Bolsonaro não seja candidato, porque abre a possibilidade real da eleição de um outro candidato da direita, visto a queda de popularidade do presidente Lula, que evidentemente ainda tem tempo de retomar essa popularidade e que também a popularidade não necessariamente ela vai repercutir numa não reeleição de Lula. Ora, as pessoas podem não gostar do Lula, mas gostar menos ainda dos outros. De todo modo, um governo mal avaliado tende a abrir espaço para a oposição. Isso gera conflito e gera confronto. E quando o Bolsonaro assume, é interessante a gente lembrar, ele traz uma série de pautas da direita que depois passam a ser divididas entre outras candidaturas, né? Então ele falava bastante de segurança pública, como está falando o Caiado, mas também tinha um elemento militarista, tinha um elemento de defesa da ditadura militar, enfim, tinha muita gente se juntou em torno do projeto de Bolsonaro e depois isso me parece que foi se dissolvendo. E agora as pessoas estão atrás dessas pautas. Me parece que a pauta da segurança pública vai ser algo muito relevante, sim, nas próximas eleições. Isso deve estar no radar do Caiado. Mas essa distância que se coloca das eleições para um lançamento da candidatura não é tradicional, não. Não é algo que tende a render dividendos e fica claro a falta de apoio do partido como um todo, até porque a União Brasil tem uma dificuldade de agir coletivamente, desde a fusão dos dois partidos do PSL e do Democratas, tem uma dificuldade de atuar conjuntamente todos os setores regionais do partido. Então tem um imbróglio aí que a gente vai ter que resolver em 2026 e que a direita vai enfrentar. Caiado, ao lançar sua pré-candidatura, enfatizou a segurança pública como prioridade, prometendo que bandido vai ser na cadeia.
Entretanto, a realidade é que a direita enfrenta um dilema: a necessidade de um candidato forte que possa unir as diversas facções e enfrentar a esquerda, que continua a prejudicar o Brasil. A questão da anistia e as movimentações em torno de Bolsonaro também são temas que podem influenciar o cenário eleitoral. Enfrentando resistências dentro do próprio partido União Brasil, o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, lançou nesta sexta-feira sua pré-candidatura à presidência da República. A reportagem do Saulo Tiossi. Caiado tem pela frente o desafio de unificar o partido em torno do seu projeto. O próprio presidente do União Brasil, Antônio Rueda, não esteve no evento. Rueda, assim como outros políticos de direita, esperam uma definição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas ainda alimenta esperanças de reverter a condenação e insiste em se apresentar como candidato. Entre os participantes, políticos da direita, como o senador Sérgio Moro, também do União Brasil, o vice-presidente da sigla, ACM Neto, e Ottoni de Paula, do MDB. No discurso, Caiado focou numa área bem avaliada do seu governo em Goiás, a segurança pública. E se eu chegar no governo, na presidência da República, vocês podem ter certeza que bandido vai ser na cadeia ou fora do Brasil, porque aqui ele não vai incomodar mais ninguém. Outro nome cotado pela direita para 2026 é o do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, que almoçou nesta sexta-feira com Bolsonaro na sede do governo do estado em Curitiba. O ex-presidente evitou dizer se apoiaria Ratinho Júnior para a presidência, mas fez elogios ao governador, de quem busca apoio público para a pauta da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. No domingo, Jair Bolsonaro participa de mais um ato aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, pela libertação dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. E numa nova aposta para fortalecer a pauta, o deputado federal Nicolas Ferreira gravou um vídeo repetindo a fórmula utilizada na época da crise do Pix, quando o conteúdo viralizou e causou problemas para o governo. A gravação critica o STF pelas prisões contra suspeitos e condenados nos atos golpistas e tem como maior exemplo a manifestante que pintou de batom a estátua do STF. Condenada a 14 anos de prisão, a cabeleireira teve prisão domiciliar concedida na semana passada. A anistia é tratada pela bancada do PL como pauta única. Aliados acreditam que a anistia possa dar mais chances a Bolsonaro no processo em que é réu no STF por tentativa de golpe e, por consequência, aumentar a possibilidade de que o ex-presidente consiga reverter a sua inelegibilidade no TSE. Se você quer acompanhar de perto essa luta pela unificação da direita e entender como isso pode impactar o futuro do Brasil, inscreva-se no canal e fique por dentro das novidades.